boa tarde, boa noite. Terceiro episódio aqui do Três Teses, mais uma vez com meus amigos Carmelito e Vicente. Vamos falar aí da última rodada do Brasileiro, da projeção para o próximo Grenal da Libertadores e outras coisitas mais ainda. Carmelito, fala aí, amigo. Olá, tudo bem, amigos? Vamos deixar o Vicente começar essa vez, vai, Vicente? Não vai, Vicente. Fala, rapaziada. Começando mais um Três Teses aí, muita coisa pra falar, projetar esse Grenal. E é isso aí, vamos lá. Boa. Como é que foi a semana do Grêmio, hein? Olha, cara, foi uma semana bem agitada, né? Vamos pegar desde aquele jogo horroroso lá no Chile. Acho que a pior atuação que a gente viu do Grêmio nos últimos anos. Eu não consigo lembrar de algo semelhante, onde tanta coisa foi tão ruim, né? Teve parte técnica muito abaixo, a parte física muito preocupante, realmente. E aí a gente teve uns desdobramentos a partir disso, né? Que foi aquela entrevista que o Romildo e o Renato concederam. Acho que foi na sexta-feira, se não me engano. E primeiramente eu não entendi, né, na hora que foi convocada a entrevista com os dois. Eu pensei, opa, né, vai mexer, né, porque motivo teria para os dois estarem dando entrevista se não for para anunciar a mudança. Mas aí já veio junto o anúncio de que nada iria mudar. No fim, só o Klaus Câmara foi desligado. Mas depois, com o passar dos dias, eu acho que eu entendi a lógica e o sentido daquela entrevista. Mas vou começar falando do jogo contra a Universidade Católica. Jogo muito ruim. O Grêmio jogou muito mal. Não deu um chute no gol do adversário. Fez parecer, inclusive, que a Católica é um time melhor do que realmente é. Por mais que o Ariel Holan seja um bom treinador, o time da Católica é um time pesado, que a gente já tinha visto jogar contra o Inter. Foi totalmente dominado. É um time pesado. Depende do Fuenzalida e do Puig para botar velocidade. E o Grêmio foi muito abaixo, inclusive fisicamente, contra esse adversário. Foi uma jornada realmente terrível. E quando acabou o jogo, a projeção para o Grenal era catastrófica para o Grêmio. Se falava numa zaga com Juan e Rodrigues. Tinha gente que falava em Marcelo Oliveira, que está 1 ano sem jogar, para compor a zaga do Grenal. Mas aí, com o desenrolar dos jogos e dos dias, eu acho que ainda vejo um contexto muito favorável ao Inter, mas não na proporção que parecia após o jogo do Grêmio contra a Católica. Não sei como é que vocês viram esse jogo, pessoal. Cara, esse jogo, assim, pro torcedor gremista deve ter sido um negócio assustador, né? Porque o domínio da Católica foi absoluto o jogo inteiro. E como tu disse, a Católica não tem assim um time excepcional. É um time bem treinado e tal, mas longe de ser um time excepcional. Só que assim, cara, o jogo se desenhou de uma maneira que o 2-0 saiu muito barato pro Grêmio. Muito barato mesmo. Parecia assim, tipo, era um time que estava jogando há 1 ano já contra um time que recém tinham colocado ali, distribuíram o camisa, assim, botaram para jogar, assim, porque o Grêmio não tinha organização nenhuma e pesou também, eu acho, realmente essa parte física. E a Católica amassou o Grêmio do início ao fim e poderia ter sido bem pior, assim, poderia ter acontecido o que aconteceu com o Flamengo. Só não aconteceu porque a Católica é inferior, né, ao Del Valle, né, como time. Pois é, eu chego neste momento do Campeonato Brasileiro e da Libertadores bastante preocupado com o Inter e com o Grêmio. Tá? Vamos começar falando pelo Grêmio. Como o Vicente levantou, o time apresenta dificuldades físicas, mas para mim o que mais me pega é a dificuldade coletiva do Grêmio como equipe. Isso para mim é o que mais está preocupando neste momento. Tudo aquele esboço que ainda existia no ano passado praticamente acabou. Vai ter que ser feito um novo time. É a pergunta que se volta a mesma pergunta do ano passado, do ano retrasado. Renato conseguirá fazer um time do Grêmio? É quase do zero, né? Aí a gente vê, né, cara, que teve a lesão do Jeromel e os 2 gols saíram em seguida, né?
time sentiu demais a saída dele também, mas já estava muito mal, né? Até aquele ponto o jogo já era muito ruim pro Grêmio. E aí a gente vê no segundo tempo o Renato colocar o Guilherme Azevedo e o Rildo, né, cara? Tipo, numa fogueira, né? É que na realidade, quem ele poderia botar, Vicente? Quem é que estava no grupo? Essa é a pergunta. Mas aí ele tirou, por exemplo, o Luiz Fernando para colocar, entendeu? Deixa o Luiz Fernando, né? Deixa que tem mais cancha, entendeu? Aí não é a hora de queimar os guri naquela fogueira, o time todo desorganizado, correndo errado, longe do adversário. Outra coisa que me chamou demais a atenção desde o começo do jogo, e isso também faz parecer que a Católica é um time de muito toque, de técnica refinada, e não é. O Grêmio não fez pressão na bola. Em momento algum do jogo, o Grêmio pressionou a bola. A Católica jogou solta. E isso realmente foi muito assustador. Não tá fácil o troço. Eu quero ver como é que vai ser. E eu não tô nem falando pro Grenal, porque o Grenal é um jogo diferente, né? O Grenal é um jogo que os times se superam, que gosto de falar isso porque os novos teóricos do futebol não gostam, mas o desejo pela vitória é maior nesse jogo. Senão, quem tiver o desejo maior já arranca na frente. Não, e Grenal tem o fator psicológico, tem fator de confiança, tem um monte de coisa. Quando a gente fala assim de Grenal e fala que não tem favoritos, acho que é uma coisa assim, não, tá, lugar comum, mas não é, cara. Eu lembro. É uma coisa diferente. É diferente. Eu lembro de um Grenal que o Inter era ultra favorito, assim, e o Grêmio jogou bem, e o Inter perdeu até foi 2-1, acho, o jogo, e o Kleber Gladiador fez um gol, e naquele momento era um momento horrível pro Grêmio. Então, esse negócio de favorito em clássico é complicado. Tem sempre alguém que tá jogando um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas chega na hora ali, dentro do campo, tem vários fatores que influenciam para o jogo ir para uma direção, né? Eu acho que a gente pode apontar sempre, né, quem está melhor tecnicamente, quem está mais desfalcado, momento, e acho que isso interfere, tem peso. Mas é um jogo de futebol com algumas características diferentes de outros, né? Se em qualquer jogo o favoritismo não é sinônimo de garantir vitória, por exemplo, né, o Inter seria favorito contra o Bahia no Beira-Rio, o Grêmio seria favorito contra o Sport, né? E eles não ganharam essas partidas, né? Futebol, claro que qualquer resultado é possível em qualquer jogo, mas eu acho que sempre tem alguém que chega. Normalmente tem alguém que chega um pouco melhor, mas realmente é um jogo que os fatores extra-campo tem uma interferência maior, né? Até nas internas dos clubes, na semana Grenal e tal, a gente sabe tudo que envolve como que se desenrola. Agora é o seguinte, voltando, vamos deixar um pouquinho para a gente comentar mais Grenal no final. Vamos voltar um pouquinho aos jogos do Grêmio, tá? Dificuldade extrema para sair jogando, para conseguir armar uma jogada de ataque contundente, que tu chega, não, agora vai. Aquele gol ali do Ferreira no jogo contra no de domingo agora, que eu fiz até o jogo, o Palmeiras, foi um achado, cara. Foi. Mas assim, pessoal, eu acho o seguinte, né, especificamente esse jogo contra o Palmeiras, dado os desfalques, dado o momento de instabilidade, eu não esperaria mais que um empate. Acho que, inclusive, foi muito lucro o Grêmio ter achado o empate no final. Até quando saiu a escalação, né, o pessoal começou a falar 3 volantes e tal. Mas quem acompanha o Renato nesse tempo de Grêmio, ele já recorreu muitas vezes a esse 4-1-4-1, nos momentos assim de jogos fora de casa, quando ele tinha alguns desfalques. O problema nesse domingo do 4-1-4-1 é que o extrema pela direita era o Robinho. E quando tu joga nesse esquema, tu tem que ter 2 caras com capacidade de velocidade de escape pelas pontas, né? E ele até tinha isso com o Alisson em alguma medida, mas com o Robinho não. No primeiro tempo tem um lance que o Robinho recebe na direita, um pouco antes do meio-campo, e ele tem todo o campo para progredir, e aí tu nota assim a dificuldade física do cara para arrancar, entendeu? E para dar velocidade na jogada. Porque ele é um cara que já pode ser considerado quase um veterano. Ele vem de uma parada longa, de uma lesão grave. Esse cara tem um histórico de lesões também. E a outra questão ainda é o que a gente já comentou, acho que lá no nosso primeiro episódio, em relação ao Lucas Silva, né? Ele pega a bola dos zagueiros para sair jogando e é uma dificuldade extrema para progredir no campo. Ele pega e já procura para onde que ele vai soltar, para as laterais, e isso compromete bastante o meio-campo do Grêmio. Então, nesse jogo contra o Palmeiras, o Grêmio achou aquele empate,
e acho que se deu muito por satisfeito. Mas o 4-1-4-1 do Renato é uma saída que ele tem, né, usualmente em momentos de instabilidade. Tu não acha que o Grêmio ele tá com pouca marcação no meio-campo? Na minha opinião, tá totalmente esculhambado, velho. Totalmente esculhambado. A gente pode citar vários motivos para essa esculhambação estar acontecendo. Para mim, eu fico com a opinião que o Renato dá nas coletivas, que o pessoal não gosta, o pessoal quer que ele fale o que as pessoas querem, não o que ele pensa. Eu acho que as dificuldades para montar o Grêmio estão muito difíceis. Por exemplo, Darlan e Matheus Henrique lá contra a Universidade Católica também não fizeram grande coisa. Não funcionou. Qual foi as jogadas que eles fizeram maravilhosas? Entende? É isso que eu quero dizer. A dificuldade é o conjunto do Grêmio, que sempre foi o forte nos últimos anos. Esse ano, com muitas peças, sem conseguir treinar, porque esse papo de treinar, isso não existe. Com o jogo a cada 3 dias, não tem como treinar. É jogo e viagem. Meus amigos dizendo, não, demite, contrata outro. As pessoas não se deram conta que nesse ano e no ano que vem não vai ter tempo para o cara pensar em montar uma equipe. É jogo quarto e domingo. Quarto e domingo, que nem dizia o Muricy. Esse ano vai ser duro o troço, hein? Eu acho que vale a pena a gente falar também, né, sobre o adversário do Grêmio no domingo. Porque, por mais que o Palmeiras, né, esteja jogando uma bolinha curta, vamos dizer assim, é um elenco forte, né? O elenco é de qualidade. O elenco é forte. O Palmeiras, ele tem, galera, 2 derrotas no ano. Um time que joga campeonato paulista com adversários fortes, né? Pelo menos 3 aí de mesma grandeza. Tá na Libertadores, já tem boas rodadas pelo Brasileirão e só tem 2 derrotas no ano. Posso dizer uma coisa? Acho muito parecido com aquele Corinthians campeão com... Carille, é parecido. Carille, exatamente. É um retrancão do caramba, né? Sim, é mais qualidade. É um retrancão do caramba e ele também acho que não joga tanta coisa assim, não, cara. É um retrancão desgraçado e tentando. Tinha que jogar mais com o elenco que tem. Tinha que jogar mais, porque... Cara, com todo respeito, cara. Com todo respeito, o Grêmio na arena, coisa e tal. Mas, cara, o Grêmio não fazendo nada e os caras tiveram dificuldade, cara, pra também criar alguma coisa, tu entende? Mas se tu estiver acompanhando aí os jogos do Palmeiras, ele tem muita dificuldade para criar, assim, ele tem definido jogos e jogadas individuais, né? Pois é. E é meio desesperador ver um cara, né, que a gente acompanhou aqui, depois ficou muito tempo fora. Eu tô falando do Ramírez, né? Ele no Cruzeiro, a gente lembra que ele fazia mais ou menos o que o Tinga fazia, né? No melhor, sim, no auge, assim, que é aquele cara que ele tá presente em todas as fases do jogo, né? Participando muito, e agora ver ele assim como um cara posicionado, que participa pouco do jogo, toca pouco na bola. Meio triste ver um jogador assim, mas é o passar do tempo, né? Vai ter que mudar a forma de atuar, as características, mas é bem impressionante ver o Ramírez. O tempo chega para todo mundo, né, cara? Chega. Olha o D'Alessandro com toda a qualidade do D'Alessandro. O D'Alessandro agora vai ter que ser usado numa função muito específica do campo e com um cuidado todo especial para ele. E dentro de um período bem específico de jogo também. Exatamente. E isso é normal, isso ele entende, ele vem entendendo nos últimos anos. Sim. É normal. Sim, é um jogador muito inteligente, né? Então ele sabe se adaptar. Mas antes da gente passar para o Inter, é só falar mais uma coisinha sobre o Grêmio. Porque a gente já pulou direto do jogo da Católica para o do Palmeiras. Acho que vale a gente falar um pouco sobre a entrevista do presidente do Renato. Que logo, como eu falei, logo que chamaram eu não entendi, né? Tá, mas vão dar entrevista para quê se não vai sair, se não vai mudar? Mas eu acho é o famoso mudar não mudando. Quase isso. Mas eu acho que ali tem uma coisa muito simbólica, acho que tem alguns recados ali. Principalmente com o que aconteceu no dia seguinte, que foi quando o Grêmio anunciou que estava antecipando o pagamento daquele diferimento salarial com os jogadores. Né? É meio que, acho que tem ali um recado para a torcida, um recado externo de que, olha, a gente está esperando mais de vocês, né, para o grupo de jogadores. Não sei como é que vocês viram essa entrevista aí. Eu só acho que esse tipo é quase que uma provocação, né, para o grupo, né? Porque, querendo ou não, tu joga os caras meio na fogueira, né?
Ó, estamos pagando aqui agora, vamos correr. Vocês não estão correndo, não estão fazendo porque estavam recebendo diferente, a menos, pelo acordo que a gente fez. Agora está aqui, ó. É meio complicado mas isso me foge de toda a curva que o Grêmio vem fazendo com o Romildo, tu entende? Em nenhum momento ele passou esse tipo de recado, assim. Mas em nenhum momento ele sofreu essa pressão, né, Carmelito? Exatamente, o primeiro momento de dificuldade, né, cara? Mas o que, como o Mano falou, ele tá jogando no colo dos caras. Dá pra gente fazer uma leitura também, que é a seguinte: os caras não estavam jogando porque não estavam recebendo. Essa leitura é perigosa, né? É perigosa, é uma jogada arriscada. Se não tiver o Maicon no meio de campo do Grêmio, vai ter dificuldade para se organizar e armar jogo. Vai ter, porque o Maicon é que fez isso nos últimos anos. Aí tu larga no colo da gurizada isso, dos caras que estão se voltando agora. Não, eu acho muito perigoso, cara. Eu acho que essa declaração meio assim foi uma aposta, velho, no Grenal, cara. Então é assim, ó. Isso, mano, no dia seguinte os caras pagaram. No dia seguinte eles pagaram. Mas é uma aposta totalmente no Grenal. E isso é perigoso, né, cara? Porque pode perder o jogo, e aí? Como é que a torcida vai encarar isso? Se perder o jogo, dependendo da maneira que perder, obviamente, aí a mudança é inevitável. Aí... Vou cantar uma pedrinha. Se perder, é capaz... Eu não estou dizendo que... não é. Veja bem, não é informação. Não é informação. Se perder o jogo, é capaz do Renato pedir para sair. Pedir o boné. Com certeza. Inclusive, se a gente lembrar, na entrevista ele deixou essa porta aberta. Até exatamente. Tem outra porta que está se abrindo aí, né? Tem uma declaração dele na entrevista que é justamente essa. Ele falou acho quase exatamente essas palavras. No dia que eu entender que não consigo tirar mais do meu grupo, que eu não estou contribuindo, ou o presidente entender da mesma forma, não tem multa, né, resolve em 10 minutos, ele usou essas expressões e ele deixou a porta para sair. Eu acho que essa entrevista foi o resumo de tudo isso que tudo que a gente falou agora é o resumo da entrevista. Perfeito. E como eu falei, tem uma porta que está se abrindo aí, porque o técnico do Flamengo está na corda bamba mesmo. Se empatar, eu acho que o próximo jogo cai. E o contexto para o Flamengo, o próximo jogo é terrível, né? Ele vem numa goleada, perdeu vários jogadores com Covid para partida. 7. Comebol não adiou o jogo. E já disse, se não entrar em campo é VO. Certo. Não era o Flamengo que queria jogar? Sim. Porque a torcida no Maracanã é tudo. Para finalizar, o Grêmio chegando para o Grenal, pelo menos da minha parte, aí depois do jogo contra a Católica a gente tinha esse cenário terrível, né, de projeção. Só que agora já se fala que provavelmente o PP possa jogar, talvez o Maicon, talvez Kahneman e Jeromel. Já muda muito a figura para o jogo, né? Mas sabe que isso me faz pensar que o Grêmio priorizou totalmente o Grenal, cara, de novo. Tipo, ele deixou esses jogadores de molho que talvez pudessem voltar ali. Faz sentido. Mas deixaram assim, ó, vamos preparar o time pro Grenal. Então, de novo, estão apostando tudo no Grenal, só que é complicado isso, né? Porque aí começa a não pontuar no Brasileiro, e aí já, tipo, se dá alguma coisa errada no Grenal, perde o Grenal, o Grêmio pode perder e provavelmente vai perder a segunda posição no grupo, e aí vai ter que apostar nos 2 jogos aqui, tudo, né, cara, porque pode cair. Não, e outra, né, aí o América chega para jogar aqui, né, jogando, a gente viu o América no Beira-Rio, né? Um time perigoso, como a gente já tinha alertado, né, um time bem mais perigoso que a Católica, o Grêmio que fez parecer que a Católica é muito melhor do que a. Deixa eu ver, eu estava tentando achar aqui a situação dos jogadores, se eu consigo rapidinho aqui. Cara, até pouco tempo atrás não era bem simples assim de estava guardando esse não sei o que para aquele. Ó, aqui ó, terça-feira passada, faz uma semana isso, tá? Maicon, distensão muscular grau 1, músculo posterior da coxa direita, mais o PP é muscular, Jean-Pierre é muscular. Agora vem a informação, mais ou menos 15 dias para voltar. Se voltar, nos passaram o cachorro aqui na atualização do DM. Então não vão dizer isso, né? Vão dizer, não, a recuperação foi muito boa, mas essa mensagem aqui é da assessoria de imprensa de uma semana atrás. O PP, por exemplo, já estava iniciando a parte física. Como o Vitor Ferraz já jogou.
entende? O Everton tá gripado, né? O PP nem viajou pro Chile, né? Então esse acho que tem boa chance de jogar. O Everton tá gripado, né? A última informação que a gente teve. Apesar que teve um caso também de dengue, Jesus, de Covid, né? Não sabe quem é. Tem mais isso, né, cara? Agora aqui, ó, por exemplo, o Kahneman, na última terça, a mensagem foi a seguinte: evoluindo bem, musculação, trabalho físico interno e fisioterapia. Mas o Kahneman foi pancada ou foi alguma lesão Uma semana é capaz dele voltar. muscular? Depende, eu não me lembro o que foi, cara. Acho que o Kahneman foi pancada, né, Vicente? O Kahneman acho que foi pancada. E o Kahneman é um cara que vai pro sacrifício, principalmente se o Jeromel não puder jogar. Mas se for muscular, amigo, não tem sacrifício, cara. Muscular é, bom, sei lá. Muscular, a primeira corrida o cara já sente e já era, né? É que nem o Patrick. Patrick sentiu no último jogo aí. Parece que foi muscular, na coxa. Se for muscular, velho, já era. Quando a gente passar pro Inter, a gente vai ter que falar bastante sobre isso, né? Se não jogar Patrick e Edenilson, é outro tipo de jogo pro Inter. Carmelito, como é que tu viu esses jogos da semana do Inter aí? Na Libertadores, no Brasileiro? Cara, eu vi o Inter com muita dificuldade nos dois, cara. Contra o América. De certa maneira, surpreendentemente, vamos dizer, não é bem isso, não é bem fácil, mas construiu as jogadas, fez tudo o que tinha que fazer e conseguiu fazer os gols no momento certo. Mas também no momento que foi atacado, foi um horror. Agora as pessoas podem entender melhor qual é a situação de uma zaga com Zé Gabriel e Moledo, né? O Zé Gabriel muito prejudicado jogando lado esquerdo, né? Difícil, né? Difícil. Teve muita dificuldade para jogar ali do lado esquerdo e o Moledo também não voltou bem nesses jogos, não. Porque o Moledo está sendo obrigado agora a fazer uma coisa que não é característica dele. Sim. Lançar, aparecer, subir com a bola, não é dele. Ele pega e larga, rouba, larga, corre. Entendeu? É isso que ele faz. É por isso que ele não jogava antes. E o Moledo, pela característica dele, é um cara que precisa de ritmo, né? De estar jogando. E esse ano ele não é titular, né? Prejudica muito ele. Exatamente. As laterais, o Saravia deu uma queda, né? Principalmente no último jogo agora. Foi convocado para a pré-lista da seleção da Argentina e achei péssimo o jogo dele no sábado. Moisés. Falei, mano. Não, eu achei contra o América, cara, o time ele foi com a proposta, né, de atacar e conseguiu o gol muito cedo, né? Jogada do Wendel muito cedo e aquilo ali muda o jogo, né? E aí conseguiu o segundo gol cedo também, daí a gente disse, opa, agora tá decidido o jogo. Só que logo em seguida tomou o gol, aí fez no terceiro, parecia que o resultado estava tranquilo, que ia só administrar o segundo tempo, só que aí começa a pesar a parte física também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo quando estava 3-1, fazia jus assim, o desempenho do Inter, aquele placar? Cara, era um jogo. Porque guardou, né? Fazia porque guardou. Não, sim, mas era um jogo igual. Não é um jogo assim de uma superioridade. Sim. Era um jogo igual. O Inter atacava, teve competência nas chances que teve. Teve volume de jogo também, mas o América sempre foi um adversário perigoso, ele sempre atacou também, ele não ficou jogando na defesa, até porque tomou o gol muito cedo, então teve que sempre buscar o placar. Então foi um time que mostrou também que não é um time morto, não, tem jogadores de qualidade. E, cara, quando eles fizeram o segundo gol, eles acreditaram, foram para cima, fizeram o terceiro e tiveram chance de virar o jogo. Porque o Inter, quando tomou o segundo gol, se destabilizou. E aí não sabia se atacava
você defendia a vantagem de 3-2. E aí, nisso, o time da América de Cali viu que o time do Inter estava nervoso, foi para cima, empatou o jogo e teve chance de virar. Por exemplo, uma coisa que, para vocês verem, né, as pessoas ficam bravas quando falam, o Inter voltou da Série B e não consegue se descolar da Série B, porque já devia ter esquecido a Série B e não sei o que. Cara, é tudo uma construção. Enquanto não levantar uma taça, vai ter esse problema aí de ter a autoestima baixa, tu entende? Sim. Eu tô curiosíssimo para ver o Grenal, que é o seguinte, né, cara? Agora a gente tem que ganhar, né, cara? É o lance de confiança do time, tu vê isso, quando toma o gol se abala, né? Exatamente. Contra o Fortaleza, cara, achei assim, um jogo que ele tentou controlar e até controlou bem, assim, o jogo, mas sem fazer força, entendeu? Tipo, não, daqui a pouco a gente faz um gol, e não é assim, não funciona assim. O time do Rogério Ceni é um time bem treinado. Fazer, cara, acho que não conseguiu. Eu acho, como eu falei antes, eu acho que a parte física começou a pesar muito, assim, porque o Inter tem muitas substituições também. O Kudê ele exige um time que tem intensidade. Só que é que nem tu falou, estamos jogando aí domingo e quarta, com viagens constantes e não tem tempo de treinar. Não tem tempo Fortaleza de treinar. É a viagem mais longa, né? Não tem tempo de treinar, é complicado. Agora, assim, outra coisa, outra relação, essa defesa que jogou com o desempenho do time. Eu não sou um especialista nos esquemas táticos, como é que as equipes, né? Não sou um especialista, sou apenas um amante do troço. Sem uma defesa que te auxilia a fazer a jogada, tu vai ter sempre mais dificuldade, correto? Para esse tipo de esquema que joga o Inter. Os dois rapazes tiveram extrema dificuldade, inclusive o Zé, que costuma sair bem, de certa forma bem, tu entende? Uhum. E começava a jogada, já começava mas sabe, difícil, é que nem eu vejo os gremistas dizendo, mas vem cá, o Diego só jogava no gauchão, só fez gol no gauchão, sim, a bola não chega mais agora. O Fortaleza ele teve e aí é o mérito do treinador do Fortaleza, né? Porque eles deixaram livre. Quem eles deixaram livre? Porque o Inter depende muito dos laterais para atacar. E eles deixaram livre o Moisés. E o Moisés não vai ao fundo, né? É muito difícil ele ir ao fundo. Ele vai, mas ele tropeça na bola, a bola bate no calcanhar e volta na canela. Não, mas é difícil, tu vê que ele na maioria das vezes ele tenta cruzar ali da intermediária, né? Ele passa um pouquinho e já tenta cruzar, porque ele tem dificuldade de fazer a jogada e ir ao fundo, né? E o Rogério Ceni deixou ele livre. Tanto que a bola, eu acho que provavelmente foi o jogador que mais tocou na bola. Perfeito. Mas como falta, né, qualidade. E aí com o agravante, né, o Carmelito, porque bem no começo do jogo, o Patrick se machucou, né, sentiu uma lesão muscular ali, ele teve que sair, e aí perdeu, porque o Patrick ele fez o Moisés melhorar, a gente vê o Moisés melhorar, né, mas era por causa do Patrick. Sem o Patrick, a gente viu aquele velho Moisés, que não se apresenta para o jogo, tenta cruzar ali quase na linha intermediária, que não tenta jogada para o fundo, e isso complica, o Inter necessita muito dos laterais para funcionar. Sem dúvida. E o Internacional que chega com problemas, né, pro Grenal, né? Muitos. Tu chegou a ver os jogos do Inter, Vicente? Vi, queria falar um pouquinho sobre os jogos. Eu acho que o conjunto dos dois jogos ele apresenta uma coisa nova assim, para a gente falar, que eu acho que são os primeiros apontamentos que a gente pode fazer de crítica assim, direcionada especificamente para o Kudê, que eu vejo nesses dois jogos. No jogo contra o América, o segundo gol do América é um gol que preocupa bastante, porque ele faz aquela estratégia de deixar na cobrança de falta do América, na intermediária, fazer uma defesa em linha para marcar por zona, só que normalmente quando se faz isso, tu tem que colocar essa tua linha quase fora da área, para se algum adversário entrar em impedimento. E ele fez essa linha próximo da pequena área do Inter. Muito atrás, tu olhar, e aquilo ali eu só posso acreditar que é orientação e treinamento, né? Ou alguém entendeu errado ali o que tinha que fazer naquele momento. Porque a marcação foi muito frouxa, não tinha ninguém marcando individualmente naquele lance.
E acho que esse é um lance preocupante que dá para colocar na conta do técnico. Mas daí a gente tem que dar aquele, desculpa eu te interromper, Vicente, mas daí a gente tem que dar aquele desconto que não é uma defesa, tá? É só para lembrar que essa defesa que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, bastante modificada, como foi a do Grêmio também nos últimos jogos, né? Vou te dizer que a defesa do Grêmio eu achei até melhor que a do Inter, no meu singeríssimo entendimento, nos últimos 2 jogos para cada um. Entende o que eu quero te dizer? E tem uma coisa aí, cara, nesses jogos do Inter, falando de defesa, né? O Lomba, que até já foi aí escolhido o melhor goleiro do campeonato aí, passado e tal, ele vem falhando. E ele não tá dando segurança para a defesa. Isso é um fator complicador, assim. Mas acho que a confiança do Lomba tá embaixo, né? Acho que talvez as falhas sucessivas, tu vê que tá comprometendo o desempenho dele. Também, né? Mas ainda no jogo contra o América, né? O outro ponto que eu acho que tem que colocar é quando ele tira o Nonato e coloca o Johnny. E eu achei que o Johnny entrou e sentiu o jogo. Foi a percepção que eu tive vendo o jogo no segundo tempo. O Johnny não fez a função dele, não. Ele jogou mais na frente, né? Eu achei que ele sentiu bastante o jogo. Né? E em relação ao jogo lá contra o Fortaleza, eu não concordo muito com a estratégia que o Kudê adotou para esse jogo. Eu acho assim, se a ideia é poupar um jogador, tu não faz o cara viajar até Fortaleza, entendeu? Tu deixa ele em Porto Alegre, cara. Porque aí quando teve a lesão do Patrick, ali não era o Nonato a entrar, na minha opinião. Ali ele devia ter botado o Bosquilha, que é um cara que pode fazer uma pressão maior pelo lado esquerdo. Ele botou um jogador que entrou para fazer outra função totalmente diferente do que o Patrick estava fazendo no jogo. Né? De repente botar até o D'Alessandro, né, desde o início, de repente seria o jogo para ele, porque o Fortaleza ele tinha extrema dificuldade de levar a bola até o ataque. A saída do Fortaleza era dar a bola no Romarinho e ver se ele enfileirava pelo meio e chegava lá na frente. Era um jogo para controle do Inter. Sim, o jogo estava controlado. O Lomba fez uma defesa e a outra bola que foi gol. E, cara, o gol do Fortaleza é quase um gol acidental, né? Sim, episódico total dentro do jogo. O jogo tava caminhando pro 0x0. 0x0, exatamente. E o Inter até perdeu 2 chances boas, assim, de fazer o gol, mas tu não via o time apertar também, parecia que tava muito satisfeito com o resultado, sabe? Isso não é legal. É que eu digo, não existe jogo controlado 0x0, velho. Jogo controlado é 3x0, 4x0, é jogo controlado. Tu controlar jogo 0x0 não existe. Talvez um jogo para controlar seria justamente o segundo tempo contra a América, né? Que o Inter entra com 3x1, de repente ali seria para parar de trocar, né? Parar de trocação com a América. Porque o jogo do América era esse, né? Era recuperar a bola, esticar na ponta e fazer pressão. Não, aquele jogo foi um jogo total de trocação. Os dois times tiveram muitas chances de gols. É um negócio maluco, assim. O Inter aceitou aquele jogo ali. E contra o Fortaleza, não, cara. Era um jogo controlado, totalmente controlado, realmente sim. Só que assim, não via o time querer, faltava, sabe? Aí eu já não sei se é a partir física, que tá pesando também. Eu já não sei se já tá o pensamento no Grenal, porque os caras eles colocam o negócio. Devido às as 2 derrotas e o empate, fica um negócio assim. Precisa ganhar o Grenal, precisa ganhar o Grenal, precisa ganhar o Grenal. Os caras se colocam uma pressão desnecessária. A gente sabe como é que funciona aqui, né, cara? Sim, isso aí, logo que sai a tabela a gente bota, né? Esse jogo contra o Fortaleza é o jogo entre o América e Grenal, né? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Acho que não dá nem tempo de pensar essas coisas, mano. Será? Não dá. Não dá porque é o seguinte, tu não tem um grupo, só um grupo que tá pensando naquele jogo, entende? Às vezes os técnicos falam isso, os caras ficam bravos, mas é a maior pura verdade. Mas eu concordo contigo aí, porque agora ele falou, né, o pessoal fica, que tem um grupo curto, né, grupo curto, e o Grêmio e o Inter mostraram nesses últimos jogos aí, que com a volta da Libertadores, que realmente não estava preparado para isso. E o Renato também fala, cara, que é muito desfalque, cara. É muito desfalque, tu não tem o mesmo rendimento que o time titular que tava jogando como titular, aquela base tu entende? É muito desfalque, cara. E acho que nessa janela aí,
negócio, viu? Vai longe. Nessa janela de outubro, eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter vão contratar aí pelo menos cada um aí, cara, 2, 3 jogadores. Cara, mas é isso que eu fico imaginando, cara. Inter e Grêmio só contratam um jogador livre no mercado, cara. Mas vai ter, né? Vai ter jogador livre no mercado para contratar, cara. Mas eu acho que eu concordo com o Carmelita, eu acho que falta um pouco de criatividade, de tentar um empréstimo com alguém nos clubes, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Porque olha o modelo de contratações do Grêmio, tá? Se o Grêmio empilhar jogadores de mais de 30 anos, que vêm de longo tempo parado e tal, não vai mudar o quadro, gente. Cara, o Otero a gente pode até achar assim, por exemplo, o Otero não é assim um grande jogador, um jogador que vai fazer a diferença, mas, cara, no mercado nacional tava dando sopa aí, o Corinthians foi lá e pegou. O Otero é um kicker, né, cara? É um cara que resolve o jogo na bola parada. Exatamente, na bola. Pô, muito jogo se resolve na bola parada, né? Sem dúvida. Mas, cara, isso é uma coisa que a galera tem que se dar conta, velho. Grêmio e Inter só contratam um jogador quando é muito favorável para contratar. Por exemplo, por que o Grêmio contrata jogador acima de 30 anos? Porque o Renato pede. O Renato realmente gosta. Tá? Mas é que se tu for contratar o de 20 e poucos, é caríssimo. Ainda mais se tu for contratar brasileiro. Estrangeiro, então, tem que achar um cara. Tem que achar. Mas é aí que tá, né, Carmeta? Com o orçamento dos clubes, né? Eles têm que ter uma área de prospecção e análise que encontre jogador. Exatamente. E tem, né, cara? Na verdade, tem, né, cara? É óbvio que tem. Só que, se por exemplo, se o do Grêmio, vamos falar só do Grêmio, se a área de prospecção do Grêmio fosse a maior do mundo, quantos concorrentes ela tem? Não é barbada. O futebol só é simples aqui a gente conversando. Não, eu concordo contigo. Quando chega lá é o inferno. Tem que fazer o inferno. Mas peraí, assim, eu concordo contigo, mas a gente vê. Entender como é que os caras se matam por política de clube, cara. Sim. Os rabos de foguete que é ser presidente desses clubes, que eles são malucos, cara. Mas tu não concorda que tem clubes aí na América do Sul que com bem menos recursos, por exemplo, que Grêmio e Inter conseguem montar times competitivos, conseguem prospectar jogadores, conseguem achar jogadores jovens para os seus elencos e conseguir depois fazer uma venda desses jogadores? Será que a gente não está olhando errado para o mercado sul-americano? O último foi o Atlético Paranaense. A gente está olhando errado para o mercado sul-americano. No Brasil, o Atlético Paranaense fez isso mesmo. Agora já não conseguiu de novo. Não está conseguindo. Qual é o clube que consegue prospectar? O Inter faz um bom trabalho nisso. Por exemplo, o Saravia é uma jogada interessante. Até a solução do Abel Hernandes, né, frente à lesão do Guerreiro, acho que é uma boa sacada. Mas a situação do Grêmio é bem pior, porque eu acho que o Grêmio deixa muito na mão do treinador. Quero esse, eu dou jeito, eu resolvo. Cara, Robinho, Thiago Neves, isso aí a gente sabe que é cota Renato, entendeu? Não tem análise científica razoável que te diga contrato o Thiago Neves, cara. Isso eu não debato. A pergunta que eu faço é como investir em jogador de qualidade sem ter dinheiro. Essa é a pergunta. De negócio, Carmelito, tu tem que chegar num clube pequeno da Argentina que tem um jogador jovem surgindo e dizer para ele, olha, tu me empresta aqui o passe fixado, mantém 20% para ti, sei lá, entendeu? Esse tipo de coisa. Sim, essa é a parte mais difícil do futebol, essa aí. Essa é a parte mais difícil. Se fosse fácil, todo mundo que buscava os caras. Se fosse fácil, não ia ter diretor aí exatamente pago executivo de futebol ganhando 250 pau por mês, cara. Eu vou te dizer uma coisa, Saravia só veio por causa do chat, porque senão não teria vindo. Mas aí que tá, então tá errado a estrutura, cara. Não pode depender de uma pessoa que tá eventualmente trabalhando no clube, entendeu? Isso tem que ser um departamento fixo do clube, que dê ao treinador ali e tal. O treinador vai ter as suas indicações e tal, mas o clube tem que chegar com uma lista pro treinador e diz, olha, isso aqui a gente entende que é um bom investimento. Quais desses aqui que se adaptam ao modelo que tu quer, quais te interessam, quais não interessam, entendeu? Agora, se tu coloca a tua atenção e a tua força para contratar o Thiago Neves, o Robinho, não sobra para olhar para outro lugar, né? Gastou com esses caras aí. Tá, mas espera aí, né? O que adianta?
Mas o que adianta tu não gastar, mas o salário não é baixo também. E o que adianta tu gastar, tu, entre aspas, economizar com esses caras, e aí o teu rendimento em campo tá comprometido? A tese está correta, tu tá correto no que tu tá falando. Eu só quero trazer isso para a realidade. Quem é o clube brasileiro que faz isso hoje? Deveriam fazer mais, se não fazem, algum deveria fazer. Mas essa é a tese, Vicente, eu quero a realidade. Eu tô te falando que o último... A realidade tem que ser aplicada, né? Tem que mudar, alguém tem que mudar essa lógica. A gente não pode ceder à realidade se ela tá errada. Então vamos começar a falar sobre o que a gente gostaria que acontecesse. Eu, por exemplo, gostaria de ver o Cavani e o Messi jogando aqui no Inter. Não, mas aí que tá, cara. Eu vou dizer, eu não queria. Não vou dizer que eu não queria o Cavani e o Messi, mas eu queria que o dirigente tivesse uma equipe competente para buscar um jogador que vai ter um potencial e que seja jovem, que não seja tão caro. É isso que tem que buscar. Exatamente, cara. Tu tem que pensar na questão técnica, claro, mas tem que pensar na questão do clube também, do investimento do clube. Aí tu vai buscar o Boca Juniors, ele faz isso na Argentina. Ele vai lá nos médios e pequenos e pega. Mas ele vai lá nos médios da Argentina, nos pequenos da Argentina e busca os destaques dos caras. O Grêmio fez isso agora recentemente. Anteriormente o Inter fez isso também. Também, já fez isso. Tem exemplos. Isso que eu estou trazendo, a tese ela é perfeita, mas quem é que faz? Romildo fez, Fernando Carvalho fez. Não é fácil fazer, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não, mas ninguém está dizendo que é fácil, Carmelito, mas a gente está dizendo que dá para fazer. Por exemplo, quando o Grêmio trouxe o Bolanhos, jogador jovem, destaque, o Grêmio conseguiu trazer. Né? Se o treinador resolveu não aproveitar da melhor forma. Mas a gente está falando um caso de que a gente fez. Só que a pergunta é: 2020, pandemia, sem dinheiro, como é que faz para contratar? É claro que o contexto agora, a gente está falando no que a gente consideraria ideal. Mas assim, claro que é difícil. Mas é ruim, tá ruim para todo mundo, né? Não é só posso levantar uma outra questão que eu acho que não me preocupa, mas eu estou em alerta com isso. Às vezes eu tenho a impressão de que o Tchatcho Kudê, a qualquer momento ele vai pedir as contas e vai abandonar a barca. Também penso assim. Será, galera? Eu percebo ele bem comprometido com... Não, mas por favor, eu não, de forma nenhuma estou dizendo que ele não é comprometido. Eu acho ele extremamente comprometido. Só que ele se incomoda muito com a realidade. Ele se incomoda muito com a realidade do que está acontecendo. Tu acha que ele não tinha essas informações? Ele não sabia como é que era o contexto? Eu acho que passaram um outro contexto para ele, tá, Vicente? Isso é uma coisa. Não, acho que não, cara. Eu acho que não é isso que eu não estou conseguindo fazer entender. Eu estou querendo te dizer o seguinte, ó. Ele veio aqui pensando que ele ia jogar aqui como ele jogava na Argentina. Isso é uma coisa que fica claro para nós. Porque se toda coletiva ele vai para lá e diz que é muito jogo, e não consegue treinar, e não consegue armar time, e não consegue dar conjunto. Cara, isso é assim, sempre foi assim. Isso é assim até quando não tem pandemia, né? Talvez tenha uma semana a mais, outra a menos, entende? Mas futebol brasileiro é assim, cara. Os caras não param nem em data FIFA aqui, cara, nem em Copa América. O calendário do Brasil, ele é sabotado pela TV, né, cara? Essa é a real, né? Então, tipo, quando a Globo perdeu lá a Sul-Americana, o que ela fez? Mudou completamente o calendário, aí mudou a Copa do Brasil o ano inteiro, para eles terem jogos para passar na TV. Então, agora eles perderam a Libertadores, eu tô até com medo do calendário do ano que vem. O que eles vão aprontar? Porque, cara, eles vão ter vai ter que ter jogo para combater a Libertadores lá do canal, lá do SBT. Então, o ano que vem, sem a Libertadores, vai capaz de nosso calendário ficar pior ainda. Vai ver o que eles vão fazer com a Copa do Brasil, vai ser nos mesmos dias da Libertadores. Provavelmente. Só que daí tem o problema, e os times que jogam a Libertadores jogam a Copa do Brasil. Pois é. Mas assim, com relação ao Kudê, eu vou te dizer assim, qual é o que eu percebo. Eu acho que ele não estava
claro que tem uma cobrança na Argentina e tal, só que ele não consegue entender porque ele tá bem num campeonato e tá bem no outro, e existe uma cobrança com o grupo absurda. ridículo, desculpe, com o grupo pequeno, o grupo não é um grupo na qualidade que ele gostaria que fosse. Exatamente. Tanto que ele fala o tempo inteiro, são garotos, nunca tiveram oportunidades na Série A, isso conta. Olha os casos dos jogadores que deram certo no Grêmio nos últimos anos, nenhum deles saiu do sub-18 direto pro profissional e deu certo, nenhum. Pois é, e eu acho que isso incomoda ele, essa cobrança que na cabeça dele, e eu acho que ele não tá errado, é desmedida, entendeu? Tipo, peraí, o clube tá entre os primeiros colocados no Campeonato Nacional, tá em primeiro lugar no grupo da Libertadores, um grupo difícil da Libertadores. O que os caras querem mais? Sério. E aí tô razão total pra ele. Numa época ruim, que não dá tempo para treinar, não tem o melhor grupo, longe disso, do país, nem do continente. E a cobrança é como se fosse assim, um super grupo, que como se a gente estivesse numa situação normal, com tempo para treinar, e não é nada disso, né, cara? Não é nada Ele disso. falou na entrevista na Guaíba, né? Eu tenho 10 jogadores lesionados, fora de combate, mas o Tchatcho tem que ganhar. O Tchatcho tem que ganhar, tu entende? Não interessa o que aconteceu, tem que ganhar de qualquer jeito. E isso é uma coisa que é aquilo bem que a gente estava falando, ele não está acostumado com a situação que a gente vive aqui. Renato é uma raposa velha do galinheiro, tu entende? Conhece bem como é que funciona os Galdério. Tanto que faz o media training dele ali, e vamos que vamos, sim, né? Sim, E vamos que vamos. Mas eu não acho que isso vai fazer o Kudê abandonar o projeto, não. Acho que está decidido. Eu acho só que a única coisa que pode fazer ele abandonar o projeto é ele não ter uma retaguarda, tá? E esse problema de eleição no Inter pode afetar isso, eu não sei, né, cara? Mas tirando esse problema aí de não ter uma retaguarda ali, alguém que banque, acho que ele encara o projeto, até porque, assim, ele nunca teve grupos de jogadores excelentes, tá? Nem no Rosário Central, nem no Racing, eram grupos médios também. E ele fez jogar, né, cara? Fez jogar e conseguiu bons resultados. Então, e ele tá fazendo isso no Inter, né, cara? Ele tá fazendo o Inter jogar. O Inter tá jogando bem, gente, né? Tirando esse jogo aí contra o Fortaleza. Os dois jogos. Últimos 2 jogos. Eu acho que sofreu mais do que devia contra o América também. Mas faz parte, né? Do Libertadores a gente sabe, né? Para mim, os últimos jogos do Inter não são do mesmo padrão que vinha sendo apresentado antes. Isso sim, né, Carmelito? Mas acho que daí também vai muito do que tu coloca. É a sequência de jogos, as lesões vão aparecendo, desgaste, viagem. Eu acho que isso não é responsabilidade do Kudê. E vamos projetar o Grenal da próxima quarta-feira o Grenal, né? Quarta-feira, 21h30, estádio Beira-Rio, sem público. E quem quiser assistir, ou é naquele pay-per-view falcatrua da Conmebol, mas vai passar também no SBT, na TV aberta. Valorizado SBT, olha, eu fui ver o jogo do Grêmio no SBT. Eu vi o Mauro Galvão surpreendido com o Fuenzalida, cara. Uhum. Complicado, né? 35 anos, seleção chilena. Mas é o que tem, né? Não, o Galvão, ele cometeu várias gafes ali. Foi bem hilário, assim, sabe? E no meio disso a gente tinha que ouvir que em seguida roupa nova no programa do Ratinho, né, cara? Aquilo ali foi bem deprimente, né? Deprimente, assim. Eu me senti mal, realmente. Ainda mais assistindo aquele jogo, né? Foi não difícil. Faz o financiamento público numa emissora de televisão. Eu confesso que eu tive que ingerir substâncias alcoólicas para sobreviver até o final. Tem assim, tu faz ideia de qual o time que o Grêmio vai entrar em campo na quarta, Vicente? Cara, eu dei uma olhada hoje nas notícias e, que nem eu falei, né? Eu acho que depois, ao final do jogo lá contra a Católica, o cenário era de pensar em dar um VO, né? Mas acho que o negócio melhorou um pouco com a perspectiva de Jean-Pierre de repente voltar. Acho que quase a certeza que o Kahneman joga.
E que nem eu falei, né? Lá atrás a balança tava um contexto extremamente favorável para o Inter. Aí teve essas situações aí, dos recados ali que o Romildo passou, colocando um pouco mais de pressão no grupo, que pode ser bom, mas pode ser ruim também. Mas tem aí uma perspectiva de alguns jogadores voltarem, e tem ali um fato contra o Inter, né, que é a lesão do Patrick. Acho que se o Patrick não jogar, já não tendo o Edenilson por suspensão, acho que a balança ainda está um pouco a favor do Inter, mas nem perto do que era ao final do jogo do Grêmio contra a Católica. Eu acho que, não sei, cara, se realmente se confirmar lesão muscular, se não foi um desconforto, só uma ameaça de lesão, se realmente teve lesão muscular, o Patrick não joga, né? Porque não vai entrar com baleado, lesão muscular, para sair em 5, 10 minutos. E como a gente já falou outras vezes, né, mano, o Patrick, ele é um cara do arranque, né? Um cara que não existe se poupar no jogo, né? Como? Porque o jogo dele é de arranque e de explosão o tempo todo, né, cara? E de voltar também, de cumprir, para ajudar ali o Wendel, né? Que vai jogar o Wendel, né? Porque o Moisés ainda tá suspenso. Então, eu acho que vai. O Wendel que foi bem no última apresentação dele. Claro, cansou aos 15 do segundo tempo, mas foi bem. Normal. Problema físico, mas. Eu acho que o Wendel é melhor jogador que o Moisés. Sim, tecnicamente é. Não tem mais força, não tem mais físico, né, cara? Isso. É que o Moisés também não se ajuda, me ajuda a te ajudar, mas o Moisés é o contrário, né? O Moisés fisicamente é um touro, né, cara? É muito forte. Só que não faz a força funcionar corretamente. Exatamente. É um cara que às vezes passa do ponto até, né? É um cara Sim. que... Eu acho assim que o Inter vai jogar com Lomba, com Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e o Wendel. Acho que a linha de defesa é essa. Eu acho que joga o Musto, que como acho que não vai jogar o Patrick, vai acabar jogando o Musto, Bosquilha, Lindoso e Nonato. E na frente o Thiago Galhardo e o Abel Hernandes, né, cara? Acho que é isso. Nonato que tá numa fase ruim tecnicamente, né? Eu não me lembro, cara, não me lembro de um jogo bom do Nonato. Assim, o primeiro tempo. Né? Você estudou isso aí, né? Não, eu ia te responder aquele dia no Twitter, tá? É um bom jogo. Mas assim, vou te dar 2 jogos. O primeiro tempo dele contra o América de Cali é bom. Pra mim ele foi melhor no primeiro tempo. 45, caralho. 45 minutos ele jogou bem, tá? Né? Mas o jogo vou te dar um jogo do ano passado que ele foi muito bem. Que o time todo foi bem, mas ele foi melhor em campo. Foi contra o Atlético Mineiro lá É verdade. Ele jogou muito bem aquele jogo. É verdade. Mas tá devendo, cara. Tá devendo. É um cara que se tem esperança, né? Que se aposta nele ainda. E ele precisa se definir como jogador, entendeu? Eu acho assim que ele é experimentado em muitas funções do campo e isso está prejudicando ele. Tem que se definir como jogador. Qual é a dele? Cara, ele vinha jogando, acho que o Mano vai lembrar com certeza, com mais exatidão, jogos bons dele. Mas eu lembro que ele vivia uma fase muito boa até aquele Grenal onde ele é expulso. Acho que ainda no primeiro tempo. Sim, no começo do primeiro tempo, hein? Que ele faz as faltas no Matheus Henrique e é expulso. Naquela época ele jogava um pouquinho mais avançado, né? Ele jogava quase de meia, né? Um meia ali pela... Né? Talvez até pelo tipo físico dele, pela característica de jogo do time do Inter, não seja uma boa para ele jogar, por exemplo, na que o Patrick joga, né? Que é onde exige embate, né? Vitória pessoal, assim. Nem é dele, né? Nem é dele. Eu acho. Eu acho assim, ele deu uma melhorada, tem que melhorar mais, tá? Mas no primeiro tempo do jogo contra o América de Cali deu para ver, ele deu uma melhorada na questão do passe, tá? O passe agora é um passe mais vertical, é um passe procurando o companheiro na frente, porque ele tava sendo muito carimbador, velho, de pegar a bola e tocar pro lado, tocar para trás. Ele é muito carimbador. Aí é coisa de jogador sem confiança também, né? Jogador sem confiança arrisca menos. Arrisca menos. Nesse jogo contra o América de Cali, eu achei que ele já mudou um pouco isso. Já tentou o passe vertical. Vai errar o passe? Claro que vai errar mais, porque o passe é mais difícil. Mas ele já tentou, ele não ficou omisso do jogo. Eu acho que eu não acho ele mau jogador, eu acho ele bom jogador, só que eu acho que falta confiança para ele. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele é inteligente para jogar. E eu acho que isso é um diferencial muito a favor dele. Acho que não é um jogador para ser descartado pelo Inter assim tão fácil. Eu tenho restrições, rapaz. Eu acho que não.
que nem vocês mesmos falaram, é um jogador que não tem uma função definida. Mas tem potencial, né, Carmelito? Ele tinha que definir uma função. Era pouco, Vicente. Já era muito pouco. Na minha singelíssima opinião, já era pouco. É muito toque para o lado e pouco para frente. Para a função que ele joga, é obrigação dele tabelar com os caras, entrar na área, fazer gol, chutar de longe. Ele precisa. E o que ele faz? Mas acho que ele já fez mais. Eu acho que dá para resgatar esse jogador. Eu também acho, porque assim, ele se apresenta para o jogo, ele busca aproximação com o companheiro, só que aquele negócio, a gente estava falando exatamente bem no meio. Eu acho que ele precisa, né, nesse próprio jogo, o pessoal começa, ele errou no gol do Fortaleza. Cara, aquilo ali é um lance acidental total, cara. A bola vem em cima dele, ele não consegue tirar. Se ele fizesse jogada para os companheiros fazer gol, os caras iam esquecer disso. Mas ele não faz. Mas ele não jogou mal, cara. Ele roubou bolas ali na frente. Aquela bola que o D'Alessandro pega e não passa, não dá o passe correto, que era o passe pro lado esquerdo, foi uma roubada do Nonato. Verdade. Então, que assim, se sai o gol, se naquela jogada sai o gol, legal, Nonato. Só que não saiu o gol, né, cara? Tem isso também, né, cara? Tem isso tudo. Cara, precisa ter estrela também, né? Para 12 jogos no ano ele ter jogado 45 bem é difícil, tu entende? Para um clube que nem o Inter. Talvez não seja o momento. Bom, então empresta o Nonato, manda ele pro Goiás lá, com o Goiás, o Goiás ganha do Inter, até os caras dão um jeito e ganham, tu entende? Não dá! Eu acho que não é um jogador, né, dentro do grupo dele, não é um jogador para emprestar. É um jogador para se apostar ainda. E eu acho que o treinador consegue recuperar o Nonato. Só que eu acho que é importante definir função, porque se o Cudê tem um modelo de jogo bem definido e estabelecido, tudo bem que numa circunstância ou outra o Nonato possa compor mais de uma posição, mas acho que tem que definir uma posição para ele. Mas as funções do Internacional não são uma loucura, assim, não é um treinador que faz uma esculhambação a cada jogo. Tem as suas funções. É justamente o contrário. É o que eu estou dizendo. Tem um modelo estabelecido, né, com suas funções bem estabelecidas. Mas o Nonato já foi usado em várias dessas funções. Eu acho que tá longe de ser o problema do Inter, Nonato, né? Não, sem dúvida. O problema do Inter é o grupo pequeno, como é o grupo do Grêmio. Teve uma coisa positiva do jogo de quarta contra o América, foi o Abel Hernandes. Isso é positivo para um jogador que estava muito tempo parado e dá confiança para o jogador, né? É verdade. Bom, mas se a gente conseguiu especular o time do Inter, provável, eu acho que é nessa linha, acho que a parte do Grêmio é bem mais difícil, né? Em função das lesões e dos desfalques. O Grêmio, eu acho que o Jeromel e o Kahneman jogam, tá? Eu acho que os dois jogam. Vamos lá, Vanderlei, Orejuela, isso? Isso. Orejuela, pra falta de ritmo do Vitor Ferraz. A gente não sabe como é que tá o Jeromel, né? E o Jeromel, acho que os dois jogam. E na esquerda, acho que joga o lateral que veio do Palmeiras, né? Já pode, né? Pode. O Diogo jogou, né? O último jogo. Acho que também joga ele. Aí no meio, eu não sei, né, cara? Tem que ver quem é que vai voltar aí no meio, né? No meio, eu acho que ele não vai abrir mão dos três. Não, certo que vai com os três. A dúvida acho que é Michael ou Darlan. Michael não vai jogar, cara. Se jogar é milagre. Quer dizer, vai jogar, daí esse sim pode jogar descontado. Mas sabe que o jogador que eu gostaria muito que jogasse para criar alguma coisa, uma possibilidade fora da área, um passe, né, diferente, é o Jean-Pierre. Mas também não sei se eu acho que o Grêmio entra com o Everton e com o... O Everton, a gente não sabe como é que tá a gripe dele, cara. Se é gripe, né? Se for gripe mesmo, né? Se for só gripe mesmo, eu acho que ele joga o Grenal. E aí joga com o Everton e com o Alisson. É gripe uma semana, o cara tá recuperado, né? Tu acha daí que vai o 4-1, 4-1 de novo? Eu acho. Eu acho que já foi até teste pra esse jogo aí, cara. Acho que se o Jean-Pierre não jogar, para mim é certo que vai nesse esquema. E aí eu acho que ele não vai, eu acho que ele não inicia com o PP, tá? Eu acho que não inicia com o PP. Que é um jogador de explosão, né? Se foi lesão muscular do PP? Agora não me lembro. Foi muscular contra o Caxias, mas ele chegou a jogar um jogo depois disso.
Foi o jogo seguinte, ele sentiu de novo, exatamente. Isso aí. Então, assim, é um jogador que depende muito da explosão. Eu não sei se ele inicia com o PP. Eu acho que se o PP tiver condição mínima de entrar em campo, acho que ele vai com o PP, porque é um escape que o Grêmio teria pelo lado esquerdo. Aí ele poderia voltar o Alisson para a direita, né, que é a preferencial dele. Eu não acredito que o Everton vai jogar, não. Não ficou nem no banco, nem no Chile, nem contra o Palmeiras. No Chile ele não foi porque estava gripado, né? Cara, me preocupa, assim, cara. Acho que se tiver Jeromel e Kahneman, é um ótimo sinal. Os dois nunca perderam o Grenal jogando juntos. Mas acho que o Lucas Silva não me passa confiança para um jogo desse. Não vejo muita criação no Grêmio. O Grêmio, se jogar nesse esquema, vai jogar puramente na reação. Vai ser um time reativo. Michael e Jean-Pierre, que seriam os construtores, vão fazer muita falta. Acho óbvio isso, cara. Os outros 4 jogos... O Grêmio vai entregar a bola pro Inter. Ele foi mal, cara. Ele foi mal. Mal não. O Inter foi um pouquinho superior nesse GLS, na minha opinião. Foi no empate lá na Arena. Os outros 3 dominou. Dominou, que eu quero dizer, venceu. Muitos deles jogou que nem essa forma que o Renato, teoricamente, a gente tá achando que o Renato vai botar. Mas é uma forma muito arriscada, né, Carmelito? Se tu toma um gol, tu não tem solução, né? A partir disso. Como é que tu faz? Não, eu acho que é uma estratégia válida. Jean-Pierre, se tivesse condição, tinha que jogar. Tinha que jogar, né? Mas a gente sabe que dá pra notar que ele não é um cara do agrado do Renato, né? Não, vou dizer mais, casa. Forma de jogar um contra o outro. Não sei, tem que ver daí a parte do Inter, como é que vai funcionar sem Edenilson e talvez sem Patrick. Será que ele vai botar o D'Alessandro no campo? Acho que desde o início, acho que não. Posso já dar meu pitaco, como é que vai ser? Claro. 0-0. Eu fecho agora. Acho que vai ser duro de se ver. Vai ser um jogo duro de se ver. 0. Eu não sei, cara. Eu não tô desconfiado que não vai ser assim. Eu acho que o Grêmio vai fazer força para ser um jogo ruim de se ver. Acho que o Grêmio vai fazer o que fez contra o Palmeiras. O brasileiro tá muito ruim, cara. Muito ruim. Nossa senhora. Eu acho duro de se ver. Cara, se tivesse Patrick, se o Inter tivesse inteiro, era um... Isso é sonho, isso é tese. Falando da prática agora. Eu também acho que se tivesse os dois completos ia ser bacana. Seria um grande jogo, Ia bacana. Foi um bom jogo o primeiro Grenal da Libertadores, né? Acabou daquele jeito, mas não foi bom. Para nós aqui de cima do muro, o que é melhor? Vitória de alguém ou empate? Pensando nos dois, assim. Se é que dá. Pensando nos dois, o melhor seria um empate. Pensando nos dois. Porque não cria crise nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E aí decide. O Inter decide fora de casa, mas vai para 8 pontos daí, né? É isso? O Inter teria vantagem dos pontos e o Grêmio vantagem do mando, vamos dizer assim, contra os outros dois. O Grêmio define os 2 jogos em casa, né? E o Inter jogaria por 3 pontos, né? Um dos 2 jogos, uma vitória, né? Ou 2 empates. Acho que o empate seria um cenário mais seguro para os dois, mas vamos projetar assim, o Inter ganhando o Grenal, tá? O Inter fica tranquilo no grupo, primeira colocação. E o Grêmio aprofunda a crise e gera uma pressão grande para os últimos 2 jogos. Gera, porque na real, assim, pior cenário para o Grêmio. O América deve ganhar da Católica. O América ganhando da Católica, o América vai para 6 pontos, é isso? Isso. Católica com 3. O Grêmio tem? O Grêmio tem 4. 4, né? 4. E aí teria que ganhar do América de Cali aqui, né? Obrigação de ganhar. E vou te dizer, o jogo contra o América de Cali lá, pra mim, foi um dos melhores do Grêmio na temporada. Foi o melhor jogo do Grêmio do ano, eu acho. Foi muito bom o jogo lá. Ganhou ao natural. Eu acho que talvez um jogo melhor que esse, talvez o Grenal, o último. 2-0, Daí eu acho que mais pelo resultado. Acho que aquele jogo o Grêmio jogou melhor, assim, jogar melhor, atuar o tempo inteiro. Controlou o jogo num contexto de pressão, de torcida, do adversário. Jogo muito bom. Esse Grenal aí é um Grenal de risco para os dois, né, cara? Quem perder vai ter crise.
Vai. Acho que no Grêmio teria uma crise justificada, e no Inter acho que seria uma crise exagerada. Da onda, né? É da onda, porque já perdeu os Grenais do ano, não adianta. A aldeia a gente conhece como é que funciona. E olha que os dois técnicos têm muito a perder com esse Grenal, cara. Isso que é o fantástico desse Grenal, cara. Pois é, eu já não gosto muito de Grenal, né, cara? Porque vamos combinar um empate aí, fica bom pra todo mundo. Acho que até os clubes por eles fariam isso, se possível. Eles fechavam agora. Mas vocês acham que vai ser um jogo bem jogado ou é jogo travado? Eu acho que vai ser jogo travado, cara. Travado, é Grenal o nome do troço, cara. Não, mas nós já tivemos uns Grenais bem jogados aí nos últimos tempos. Dizer então, Vicente, assim, depende do início do jogo. Início do jogo. Sai um gol, acabou o jogo travado. Tô curioso para ver também o árbitro argentino, como é que vai ser o jogo. Ele é bom árbitro, cara, eu gosto dele. Não, mas eu digo pela escola, tu entende? Cara, não dá pra dizer que ele é um cara que picota jogo, mas ele também não é aquela... Não vai apitar como ele apitaria talvez o campeonato argentino, entendeu? Entendi. A arbitragem é, que o Mano falou, né? Depende do começo do jogo para a característica do jogo. Para a arbitragem é a mesma coisa. Dependendo de como o jogo começar, um árbitro desse nível ele entende na hora se ele tem que fazer um jogo mais travado ou se ele pode soltar. Mas por característica, antes de começar, a gente sabe que o árbitro argentino ele leva a maneira que ele conduz o jogo é diferente do brasileiro. O brasileiro ele tenta coibir o jogo assim na base do cartão. O árbitro argentino ele já conversa mais um pouco, né? Normalmente sim. Acho que em geral, assim, querendo generalizar bem, é por aí. A entrada nos jogadores lá embaixo parece que é um pouco mais aceitável do que aqui para cima. Aqui em cima o cara dá 400 piruletas ali no chão depois de ser acertado e aí já viu, né? Eu preciso levantar duas questões com vocês, cara. Estou me debatendo aqui, cara. Primeiro, o negócio do barco da torcida do Inter. O que vocês acharam? Cara, é desnecessário aglomerar num barquinho na época que a gente vive, né, cara? Eu acho assim, é desnecessário, mas vindo de torcida organizada, assim, não me surpreende, tá? Não, também não me surpreende. A galera se defende dizendo que tá todo mundo de máscara e tal, mas não é o ideal se fazer um troço desse. Né? Isso vem muito do oba-oba que a gente tá vivendo no país, né, cara? Parece que a pandemia sumiu, já tem vacina, então o pessoal vê aquilo ali, não, os shoppings estão abertos, os bares estão abertos, já tem aglomeração de pessoas na Cidade Baixa, lá como é que é, na Calçada da Fama, né? Então aí o pessoal diz, acho que não dá nada, né? Tá liberado. É a normalização, né, cara, que não devia estar rolando. É a normalização do caos. Triste. Outra parada, falando em caos, é que o Matheus Henrique jogou com uma chuteira... Que cor era a chuteira dele, Vicente? Velho, pelo amor de Deus, né, cara? É falta do que falar, né, cara? Meu. Teve isso? Eu não sabia disso. Cara, eu te juro que eu ia comentar no dia do jogo, cara. Olha que legal, cara. Ninguém tá enchendo o saco do cara, o cara tá com uma chuteira daquela cor. Eu não para não me incomodarem, eu não comentei. Agora eu abro o Correio do Povo, tá aqui. Após polêmica com chuteira, Matheus Henrique se defende no Instagram. Esse é o problema pra mim, entendeu? Que tenha uns lunáticos, cara, que... Primeiro, duas coisas, né? Primeiro que enxerguem num laranja escuro, um vermelho, e depois que se importem com isso, como se fizesse alguma diferença. Vicente, os caras enxergaram o azul naquela camisa cinza do Inter. Sim, cara. Tá, sempre vai ter, tá, esses lunáticos com essas coisas que acham que isso aí indica alguma coisa e tal. Enfim, agora, começa a ser problema pra mim quando o troço toma uma proporção que o jogador tem que se dar o trabalho de ir no Instagram explicar a chuteira que tava usando, entendeu? Poxa. Assistam o Dilema das Redes que vocês vão... Assistir. Vocês vão não entender o motivo do troço. Sim, né, cara? Assistir, mas tu viu como é que funciona o negócio ali, né? E é bem aquilo ali mesmo. É aqui, ó, é aqui mesmo. Vamos cutucar o cara aqui. E vai. Esse ventinho aí que ele vai encher o saco da chuteira. Exatamente. Teve o episódio também, né, daquela
daquela. Não, eu tô falando da toda a novela Cavani que se criou aí. O Cortez também teve que se explicar por uma brincadeira que fez lá na live do aniversário do Grêmio, entendeu? A gente falou sobre isso no nosso outro episódio do Cavani, essa história aí ou não? Ou foi essa semana? Não, foi essa semana, da live foi essa semana. Vamos dar uns minutinhos pra isso. O que tu achou, Vicente, como gremista, tá, cara? Cara, eu achei o seguinte, achei que o clube conduziu mal, entendeu? Uma coisa que surgiu de boataria e que cresceu de uma forma, né, em função dos algoritmos também, é óbvio, em função das novas formas de engajamento, de marketing e tal. Mas é uma coisa que o clube podia ter travado de imediato e o clube deu corda para isso crescer. Eu só acho assim, ó, é difícil falar como colorado, né? Mas eu vou falar assim o que eu penso se fosse comigo, tá? O clube incentivar aquela questão ali, cara, do jeito que levaram, é muito ruim pro torcedor, assim, sabe? Eu como torcedor me sentiria, putz, cara, não precisava isso, porque era um evento, né, de oficial do clube, de aniversário do clube, e aí, cara, diminuir o aniversário do clube, sabe? Eu acho que isso não teria necessidade disso. Em torno de algo que não existia, entendeu? E isso o clube podia ter evitado. Tipo assim, ó, pra mim, como eu não alimentei esperança nenhuma desde o início, não é algo que tenha me atingido, mas eu acho que, inclusive, na pressão sobre o clube, sobre o Renato e tal, em geral da torcida agora, acho que tem um componente disso aí também. Acho que muita gente criou uma expectativa e se frustrou com isso, entendeu? E o clube devia ter essa noção de que isso ia acontecer. Cara, eu acho assim, ó, se tá tratando, não tá, beleza, só que não alimenta, porque alimentou que ali poderia ter algum anúncio, alguma coisa, cara, isso não é legal, cara. Eu nem acompanhei o evento, né, ao vivo e tal, mas eu tenho grupos ali de torcida, né, eu participo Sim, eu tava acompanhando pelo Twitter, né, da galera, acho que vai ser agora que vão falar. Eu tava no grupo ali da 77, que é a torcida que eu participo, e aí a galera, alguns ali, né, olha ali, o cara falou uma das surpresas da noite sobre uma camiseta, e os caras já acham que a outra surpresa é o Cavani, entendeu? Sim. Tipo assim, ó, enquanto é galhofa do Te Gusta El Caballo, tudo bem, entendeu? Agora, no momento que o clube começa a incentivar e não desmente, né? Exatamente. Aí ficou ruim. Mas, ô Carmelito, tu que é o especialista da comunicação aí. Cara, eu acho que, além de tudo que vocês falaram, cara, teve uma coisa que o Grêmio errou na feitura da live, cara. Até na estrutura, na forma de fazer, cara, no meu singelíssimo entendimento, quem sou eu para criticar o que os trabalhos que outras pessoas fazem com toda a disposição. Mas, cara, a forma não foi legal também, cara, no meu singelíssimo entendimento. Isso tudo contribuiu para gerar um ranço com o troço, tu entende? Uma galera, só faz quase 1h30 que a gente está no programa, eu preciso só levantar uma última questão com vocês. Nós temos Grenal na quarta-feira e na quinta-feira também temos um Grenal importantíssimo. É verdade. O Grenal feminino que vai, ou não, né, desempatar na tabela de classificação. Exatamente. O Grêmio é terceiro, 18 pontos, saldo de gol. Não, acho que tem o Grêmio 18 pontos e 6 vitórias. É a vitória a mais, né? O Inter é quarto colocado, 18 pontos, 5 vitórias. Vai ser um jogo bacana aí lá no Vieirão, com transmissão da Maicujo, CBF, né? Vou assistir. Claro, eu acho que tem tudo pra ser um bom jogo mesmo. Acho que vai ser um grande jogo, acho que vai ser um bom jogo. Os dois times estão muito bem no campeonato. Lá em cima na tabela, né, cara? Isso é legal pro futebol feminino gaúcho, os dois brigando lá em cima. Legal demais, tá louco. Já que a gente tá falando, assim, a gente tá quase no fim, né, mas tá falando sobre esporte feminino, eu queria dar o parabéns pra Carol Solberg, né, cara? É verdade. Que teve coragem, né, cara? Porque a gente vive num momento de bunda molice total no esporte, né, cara? E ver ela, e sempre lembrar, né, cara, que ela tá simplesmente exercendo o seu direito democrático de manifestação. É muito triste quando a gente vê a reação de uma comissão de atletas tentar silenciar uma atleta, né? Você sabe por quê, né? Com certeza a gente sabe por quê, né? O rapaz está concorrendo a CBV. E ao COB. Ele está concorrendo a ser vice-presidente do COB, né?
ele é totalmente alinhado, né, ao regime que está instalado, mas assim, né... Só que o problema não é bunda molice, viu? Não é bunda molice, não. Não é problema de bunda molice. Isso aí como é que eu vou te dizer? É um processo de calar a boca. É muito mais grave do que fosse bunda molice. É o poder do cara que é da comissão de atletas dizendo pra guria, não fala o que tu falou. Exatamente. E além da comissão de atletas, estão usando duas entidades aí para silenciar ela. A comissão de atletas e a confederação de vôlei, né? Que é um antro de corrupção, como já foi denunciado, né? E exposto, né? Só que essa não vão silenciar, né, cara? Confederação que apoiou e disse que era legítimo a manifestação de atletas a favor do Bolsonaro, né, em outros momentos, e agora não tem o mesmo entendimento para a manifestação da Carol. Então, cara, todo apoio a ela, com certeza. Com certeza, porque eu venho falando isso, não é de agora, eu venho falando isso já tem possivelmente uns 8 anos já. Que um grande erro dos governos aí, né? Um grande erro. Agora não, né? Porque para eles é acerto, mas o grande erro ali nos governos do PT foi permitir que as Forças Armadas atuassem como patrocinadores, entre aspas, dos atletas. A gente viu, inclusive, em Olimpíada, né? Na hora, né, momentos de pódio. De tatuagem removível com o emblema de Forças Armadas. E isso aí foi um grande erro, porque você viu de propaganda nesses últimos anos aí, e esses atletas, de uma forma alienada, né, vou colocar assim, aceitaram, né, porque era o patrocínio deles, e isso foi muito ruim para o esporte brasileiro, e a gente está vendo aí o resultado desse erro, né, cara? E além disso, né, mano, a gente vê atletas que apoiaram a eleição do Bolsonaro, hoje em dia tendo o governo cortando todos os programas de incentivo ao esporte, financiamento de atletas. Tá aí, né? A conta chega, né, cara? A conta chega. A conta chega e chega rápido. A conta chega e chega rápido. Bom, é só ver como é que tá o atletismo, o esporte em geral do Brasil, né? Não tá, né, Carmelito? Tá parado mesmo. Mesmo antes da pandemia tava parado. Acabou o patrocínio público no esporte, cara. Praticamente acabou, cara. Os caras estão indo a favor dessa gente, cara. Bom, não vou nem falar, porque senão vai dar mais meia hora de programa aqui. Isso aí vamos deixar pra gente falar dessas questões, assim, do esporte, né, brasileiro, com relação à falta de política de incentivo. A gente pode fazer um programa aí específico sobre isso. Com certeza. Então acho que é isso, né, nesse episódio. Grenal. Estamos encerrando aí. E aí, Vicente, o teu último recado aí. Bom, meu recado é que todos possam ter um bom Grenal, né? A gente sempre deseja isso, às vezes não é possível para todo mundo, mas vamos acompanhar aí os desdobramentos do Grenal. O último Grenal que a gente teve pela Libertadores acabou daquele jeito dentro de campo, e era um contexto também fora de campo. Talvez aquele jogo nem devesse ter acontecido naquele momento. Talvez o de agora também não fosse o ideal se estivesse acontecendo, né? A retomada do futebol veio, foi instalado, não foi da melhor forma, não foi no momento mais correto, na minha opinião. Mas a gente tem esse Grenal aí, vamos acompanhar, e os desdobramentos, né? Acho que talvez o resultado não interfira tanto na classificação de Grêmio e Inter para a próxima fase, mas acho que talvez o que venha depois do Grenal seja bem relevante. Isso aí, continue se cuidando, pessoal. Abraço a todos e até a próxima. E aí, Carmelito, teu recadinho final aí. O recado final é o seguinte: galera, Grenal, quarta-feira, todo mundo dentro de casa, nada de festa, nada de churrasco, nada de transmitir o vírus, nada de passar vírus para os velhos e para os novos e para as crianças e para quem a gente ama. E outra coisa, nada de fogos de artifício. Tem um monte de gente no hospital querendo descansar, cara. Por favor, comemore de outras formas, mais inteligentes. Boa, Carmelito. É isso aí. Pessoal que veja o Grenal em casa, que não saia, cara, não faça aglomeração, vamos respeitar. A pandemia tá longe de acabar, a gente não tem vacina, a gente não tem um remédio. Então, vamos se cuidar. Isso aí, Carmelito, falou muito bem, vamos se cuidar.
vamos comemorar direito, vamos respeitar as pessoas que estão passando por problemas. E, cara, e outra, o Grenal não é o fim do mundo, tá? Vai acabar ali nos 90 minutos. Quem perder, beleza. Quem ganhar, beleza também. E vida que segue. Boa, mano. Isso aí. Um abraço pra todo mundo aí. Até o próximo episódio. Abraço. Falou.